Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje vamos ver o caso de Gisele Pelicot. Lá em cima, na que está na tela, vocês podem ver o resto dos meus casos. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir em alguma delas. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Infelizmente, sobre a vida pessoal de Gisele antes dos fatos, praticamente não existe informação. Do pouco que sabemos é que ela conheceu Dominique Pelicot em 1971, com quem se casou 2 anos depois na França. Enquanto isso, Gisele trabalhava como gerente comercial na Électricité de France, a principal empresa de energia elétrica na França. Junto com seu marido, começou uma grande família. Tiveram 3 filhos, com uma diferença máxima entre eles de 3 anos. À medida que seus filhos iam ficando mais velhos, a família também foi crescendo. Quando Gisele se aposentou, finalmente já tinha 7 netos, dos quais adorava cuidar e, em geral, passar tempo com eles. Mas isso não era tudo. Gisele tinha muito bem planejado como queria passar seus anos de aposentadoria. Queria se afastar de Paris e do ritmo acelerado da capital da França, para ir morar em um lugar mais tranquilo. Seu sonho, especificamente, era se mudar para um lugar perto da costa, onde pudesse viver perto da praia. Em março de 2013, realizou seu desejo. Aos 60 anos, mudou-se com seu marido para uma casa em Mazan, uma vila localizada na parte sul do departamento costeiro de Vaucluse, uma região que se caracteriza por seus vinhedos e suas paisagens perto dos Alpes. Esta vila, especificamente para a qual o casal se mudou, era caracterizada por ser habitada, na sua maioria por pessoas aposentadas que, assim como Gisele, sonhavam em passar este tempo de sua aposentadoria na praia. Lá, Gisele e Dominique alugaram uma casa muito bonita, localizada em uma rua privada que tinha uma piscina e um enorme jardim onde eles adoravam passar o tempo. A decisão de se mudar para a Amazônia não foi apenas para realizar o desejo de Gisele, mas também para ajudar com sua saúde. Acontece que Gisele estava passando por algo muito perturbador, algo que havia começado aos poucos e foi aumentando. Durante aquele último ano, essa mulher, descrita por todos que a conheciam como uma pessoa gentil, com muita energia e dedicação para com os seus, havia começado a ter perdas de memória. Lapsos de tempo em que não se lembrava do que tinha feito, onde tinha estado e outros detalhes-chave que eram acompanhados de um cansaço extremo. Gisele percebeu que algo estava errado com ela quando acordou uma manhã. E ao se olhar no espelho, viu-se com um corte de cabelo completamente diferente do que ela costumava usar. O maior problema era que ela não se lembrava de ter feito isso, ela nem mesmo se lembrava de ter querido ir ao cabeleireiro, de ter estado lá cortando o cabelo, simplesmente não tinha essa memória. Então, confusa, ela foi falar com seu cabeleireiro, que, surpreso com a reclamação de sua cliente, disse: "Mas senhora P, você veio ontem?" Foi esse episódio que fez Gisele começar a visitar diferentes médicos em busca de uma razão para esses lapsos de tempo em que ela perdia a memória. Enquanto ela e seu marido ainda moravam em Paris, visitaram muitos médicos, mas nenhum soube dizer por que ela estava sofrendo desses episódios, cada vez mais frequentemente, falando sobre questões médicas, falando sobre a saúde do seu corpo. Tudo parecia normal, não parecia haver motivo para isso acontecer com ela. Os muitos exames aos quais Gisele foi submetida deram resultados dentro do normal. Portanto, concluíram que era devido ao estresse que ela sofria. Cuidar dos netos todos os dias. A mudança para a Amazônia foi recomendada por seus médicos. Acreditavam que poderia resolver os problemas de Gisele, mas foi exatamente o contrário. Mesmo mais tranquila na vila, os episódios se intensificaram. Os sintomas cada vez mais fortes de uma doença que ninguém conseguia diagnosticar fizeram com que Gisele, uma mulher que por si só já era muito sociável, começasse a se isolar. Ela já não saía com amigos, vivendo em constante ansiedade, temendo esquecer o que fazia ou o que estava acontecendo. Preocupados, os membros de sua família começaram a pensar que aquilo poderia ser o início do Alzheimer.
uma suspeita que a própria Gisele considerava em seus momentos mais lúcidos. Naquela época, sua maior preocupação era não ter um diagnóstico, não saber realmente com o que estava lidando ou o que poderia ajudá-la. No entanto, a realidade, a verdade por trás desses episódios, foi muito pior do que esperavam. Por muito tempo, Gisele não obteve respostas. Passou desde 2013 sem saber qual era realmente o problema que tinha. Ela tentou levar sua vida como sempre, tentou seguir da maneira mais normal possível, até que o seguinte aconteceu. Gisele passou aproximadamente 7 anos lidando com esses episódios de amnésia. Quando em 12 de setembro de 2020, seu marido, Dominique Pellicot, foi detido em um supermercado localizado em Carpentras, outra cidade do distrito costeiro de Vaucluse. Ele está filmando por baixo do seu vestido com o telefone assim agora. Você tem sorte, eu juro. É minha mãe. Eu arranco sua cabeça. Depois que várias clientes descobriram como o homem de 67 anos filmava por baixo de suas saias, claro, sem o consentimento delas. Haviam sido tantas as denúncias que a polícia local havia recebido sobre este homem que assediava mulheres de todas as idades. Em um supermercado aqui. Foi designada uma equipe completa de detetives para investigar preliminarmente o que parecia ser a captura de imagens indecentes, o que por si só constituía um crime. Como parte da investigação, não apenas prenderam Dominique, mas também apreenderam o celular que ela havia usado para gravar as imagens. Praticamente sem nenhuma dificuldade, a polícia acessou fotos tiradas há quase 10 anos e chats de um site de namoro francês chamado Coco.fr. Nessa página da web, Dominique não procurava amantes, mas cúmplices. Ao revisar os chats nessa plataforma, descobriram que o homem convidava desconhecidos para sua casa para abusarem sexualmente de sua esposa. E ele garantia que ela não iria descobrir nada do que acontecia, pois estaria inconsciente. Nessa página web, Dominique participava de uma sala de chat chamada A Zone Insu em português, sem seu consentimento, onde encontrava outros homens interessados em abusar de mulheres, com uma ordem judicial. A polícia também apreendeu o computador do homem, encontrando uma pasta intitulada Abusos, cujo conteúdo era exatamente isso: centenas de vídeos e fotografias explícitas dos abusos que ele havia cometido contra Gisele. Mas também contra outras mulheres, como as que assediavam no supermercado. Ou sua própria filha, Caroline, de quem ele havia tirado foto nua enquanto ela dormia sem que ela soubesse. Através das imagens encontradas e das dezenas de conversas mantidas, a polícia descobriu que Dominique drogava sua esposa com altas doses de Temesta, um ansiolítico com forte presença de lorazepam, que pertence à família das benzodiazepinas, que são conhecidas por terem uma lista bastante longa de efeitos colaterais. Se tomadas em medidas tão altas quanto as que Dominique dava a Gisele, entre esses efeitos adversos estão a sedação, a fadiga, a confusão, estado de cansaço extremo e outras coisas que estavam acontecendo com Gisele. Claramente, essa foi a razão pela qual, durante anos, mas muitos anos, quase 8 anos de sua vida, ela teve episódios de amnésia tão graves. Ela, já desde 2013, não sabia o que estava acontecendo com ela. De repente, ela tinha apagões e voltava a si. E seu marido sempre soube o que estava acontecendo, mais ainda. Ele era a razão pela qual essas coisas aconteciam com ela. E em todos esses anos, desde 2013, 2012 que ele estava fazendo isso, ele nunca parou. Não é necessário dizer que a investigação se tornou muito mais exaustiva. Ele não estava mais diante de um crime de captura de imagens indecentes, mas estava lidando diretamente com um agressor sexual em série. Uma pessoa que já era perigosa, focando diretamente no que Dominique havia feito com sua esposa. Os investigadores se concentraram em determinar o modus operandi deste homem e por quanto tempo ele havia submetido sua esposa a esses horrores. A polícia não teve dificuldade em capturar Dominique, pois ele era uma pessoa descuidada e pouco inteligente. Ele estava tão convencido de que nunca seria pego, que não sentia a necessidade de esconder o que fazia. E atenção, ele estava certo. De volta. Não é que ele fosse inteligente, bom planejando ou o que seja, mas ele tinha centenas e centenas de cúmplices
Sim, ele tomava algumas precauções, mas nada de outro mundo, e tanto o seu computador quanto o seu celular eram claras provas disso. Na pasta intitulada Abusos, a polícia encontrou um total de 20.000 vídeos de agressões sexuais a Gisele, em que o título era extremamente descritivo. De volta, ele não estava em nenhum momento tentando esconder o que fazia, de fato tinha evidência. Ele mesmo havia deixado a evidência. Era apenas a cumplicidade das pessoas com as quais ele lidava que o tornava tão seguro de si mesmo. Porque cada um desses vídeos que ele havia deixado em seu computador tinha a data do acontecimento, o nome e a idade do abusador e o número de telefone de cada um deles. É importante levar em conta que, até este ponto, Gisele ainda não suspeitava de nada. Ela sabia que seu marido estava sendo investigado por assediar várias mulheres em um supermercado, mas não tinha a menor ideia do que havia descoberto. A polícia, obviamente, não iria suspeitar que o que estava acontecendo na cabeça dela tinha a ver com o marido. Ninguém poderia pensar assim, ninguém poderia imaginar algo assim, ninguém está em seu dia a dia pensando: meu marido, a pessoa em quem mais confio e que está ao meu lado diariamente, vai fazer algo tão horrível comigo. Então, quando a chamaram de um dos escritórios para que ela comparecesse com seu marido, ela se sentiu bastante inquieta. Naquele dia, ao entrar na sala de interrogatórios, os oficiais do caso mostraram a ela trechos dos vídeos que haviam encontrado no computador de Dominique. Ou seja, Gisele descobriu apenas naquele momento que havia sido abusada por anos. Sem poder negar todas as evidências que a polícia tinha, Dominique admitiu sua responsabilidade e até se mostrou colaborativo com a investigação. Admitiu ter filmado os parceiros de seus filhos enquanto tomavam banho ou se trocavam. E subir essas imagens na mesma sala de chat onde entrava em contato com os homens aos quais posteriormente convidava para sua casa para abusarem de Gisele. A polícia conseguiu provar que, embora o contato inicial fosse através do Coco.fr, as conversas entre Dominique e seus cúmplices continuavam através de serviços de mensagens como o WhatsApp, onde acertavam data e hora para obter o que seria a sua vez, não é? Antes de comparecer, no entanto, ele lhes apresentava uma série de regras, ou melhor, instruções que tinham que seguir para que tudo saísse de acordo com o planejado. Por exemplo, eles definitivamente deveriam estacionar seus carros longe da casa do casal. Eles não podiam usar perfume, cremes ou qualquer outro item que pudesse deixar aromas. Eles tinham que se despir na cozinha, aquecer as mãos antes de tocá-la, entre muitas outras coisas. No entanto, a mais importante era que eles não podiam fazer nada para acordá-la. Ao ser questionado sobre o motivo de tal sistema macabro, Dominique afirmou que não o fez por dinheiro, não pedia nada em troca. Ele declarou que fazia isso simplesmente porque lhe dava prazer ver outros homens tocarem e abusarem de sua esposa. Foi por seu próprio prazer que durante quase 10 anos, desde 2011 até 2020, quando foi descoberto por acaso, tudo o que ele fez foi concordar que cerca de 72 homens abusassem de sua esposa pelo menos 200 vezes. A maioria deles pertencia a comunidades próximas a Mazan, embora houvesse 2 indivíduos que viviam onde a mulher e seu parceiro moravam. Dos 72 violadores, a polícia conseguiu identificar com sucesso 54, dos quais 3 não foram acusados nem levados a julgamento. 2 deles por falta de provas e o terceiro por ter falecido algum tempo antes. Obviamente, o principal acusado foi Dominique Pellicott, de quem também se tinha a maior quantidade de evidências contra. Mas este homem, já idoso, não foi apenas acusado pelo que fez a Gisele, sua esposa, mas também por uma tentativa de violação. Ocorrido em 11 de maio de 1999, quando Stella B., uma jovem que trabalhava na indústria imobiliária, foi atacada. E sob um de seus sapatos foi encontrada uma amostra de DNA que não pôde ser identificada até o ano de 2020. Quando o perfil genético de Dominique foi obtido e carregado na base de dados da polícia francesa, encontrou-se a correspondência. A princípio, Dominique negou veementemente sua participação nos eventos, mas após vários interrogatórios admitiu ter sido ele quem atacou a jovem. Isso, obviamente, abriu uma porta para se perguntar o que mais ele fez, quais outros crimes ele cometeu, porque ele realmente se sentia impune. Nada acontecia com ele e não parecia que alguém iria descobri-lo algum dia. Em 14 de outubro de 2022, 2 anos depois, a polícia francesa o acusou de um terceiro crime.
estupro seguido de assassinato de Sophie Narm, uma garota de 23 anos que faleceu em Paris em dezembro de 1991, com circunstâncias muito semelhantes às que Dominique utilizava. Deste crime sempre manteve sua inocência, mas além disso, foi oficializado como culpado dezenas de coautores. E embora não possamos nos deter na vida de cada um deles, é importante entender que existe uma enorme variedade entre essas pessoas. Suas origens, suas idades nem sequer são semelhantes. A Adrienne 50, por exemplo, era um chefe de obra de 34 anos. Mas também havia homens mais velhos, como Jean-Pierre Maréchal, um homem de 63 anos, pai de 6 filhos, que Dominique adotou de certa forma como um aprendiz, ensinando e incentivando-o a abusar de sua esposa da mesma forma que ele fazia com Gisele. Entre os agressores também há homens considerados modelos a seguir, como Chris 50, um homem de 56 anos. Que atenção, ele é chefe dos bombeiros do Centro de Resgate Norte, em Vaucluse. Esta pessoa admirável e considerada por muitos como um pai exemplar, mostrou ser exatamente o oposto. Ao ser investigado, descobriu-se que o homem não apenas abusou de Gisele, mas também tinha 728 imagens de caráter sexual em seu celular, correspondente a jovens, mas também a meninas. Charlie A., outro dos agressores de 30 anos, começou a frequentar a casa dos Pellicot quando tinha 21 anos. Em janeiro de 2016, indo pelo menos umas 6 vezes entre aquele ano e 2020. Charlie, Dominique tentou convencê-lo a seguir seus passos, mas com sua mãe, a única outra mulher, além de Gisele, com quem Charlie tinha contato. Ao ser interrogado, ao contrário dos outros coautores, ele admitiu ter percebido que Gisele estava drogada após a segunda ou terceira visita. Mas isso não o impediu de voltar pelo menos mais 3 vezes. Nicholas F., um renomado jornalista de imprensa escrita, também foi identificado como agressor. Embora, ao contrário da maioria, ele tenha ido apenas uma vez à residência dos Pellicot, em janeiro de 2018. Segundo o que ele declarou, chegou lá enganado, já que Dominique havia prometido a possibilidade de ter relações com outros homens. A ideia era ter sexo enquanto Gisele dormia no quarto ao lado. No entanto, Dominique o convenceu a incluir Gisele, que, segundo o idoso, estava de acordo com tudo o que estava acontecendo. Assim como muitos outros acusados, ao revisar seus arquivos, encontrou-se uma enorme quantidade de pornografia, especialmente infantil. Embora Nicholas nunca tenha assumido a responsabilidade por isso. Além disso, ele disse que não tinha ideia de como mais de 4.200 imagens e 200 vídeos de menores chegaram lá. E como chegaram ao meu computador? Outro dos acusados que parece necessário destacar é Romain B., um homem de 63 anos, aposentado, que violou Gisele em pelo menos 6 ocasiões diferentes. E embora tenha argumentado ter sido manipulado psicologicamente por Dominique, o que mais indigna em seu caso em particular é que ele estava ciente de que era soropositivo, ou seja, que tinha vírus da imunodeficiência humana, e ele não se importou. Abusou de Gisele todas as vezes sem usar proteção. A tudo isso, se estão se perguntando, por exemplo, reações da família, Gisele, por sua vez, decidiu tomar uma atitude, denunciar seu marido. Estar lá para todo o julgamento, participar de tudo o que tivesse que participar para levar ele e os cúmplices à justiça. E depois temos, por exemplo, o lado da filha de Dominique, a filha que tem 46 anos, e quando ela descobriu, sentiu muito nojo, chorou, gritou, fez um desabafo tremendo pelo que havia acontecido. E, obviamente, hoje em dia, ela expressa que espera que seu pai morra na prisão. De fato, justamente Caroline tinha uma pasta inteira dedicada a ela, com fotos nua ou seminua, nas quais, segundo ela, estava claramente drogada. De fato, ela pediu explicações mais tarde ao seu pai, que disse que nunca a havia tocado. E como acreditar nele realmente? Como acreditar que ele nunca fez nada com ela? É algo que ela, a menos que seu pai admita na cara dela, nunca vai saber. Dominique tirou fotos de Caroline e das esposas de seus filhos. Nenhuma mulher estava a salvo de suas perversões. Todas essas fotos que ele tirava também eram postadas na internet. Davi, outro dos filhos de Dominique, pretende esquecer completamente o homem e espera que seja cumprida uma punição severa. Ela também destacou uma ocasião em que Dominique brincou de médico com um de seus netos
algo que a preocupava. Embora o abusador continuasse prometendo que não havia tocado em seus filhos ou netos, tudo isso causou grande dor aos filhos do ex-casal. David confessou que, após descobrir os fatos, teve que vomitar de nojo. Todos retiraram seus pertences da casa onde o homem morava. E não querem ter nada a ver com ele, nunca mais, afirmando que não o perdoarão. A dor que Dominique causou à sua família foi demais, como vocês podem imaginar. De fato, devido à magnitude do julgamento, a investigação foi extremamente longa. Enfim, em 2 de setembro de 2024 determinou-se o início do macro-julgamento, que acusava Dominique Pelicot e outros 50 homens de agressão sexual contra Gisele. Como em todos os julgamentos deste estilo, na França foi oferecida à vítima a possibilidade de que fosse realizado a portas fechadas, algo que Gisele recusou. E é por isso que hoje conhecemos sua história e que todos os portais de notícias falam sobre ela. Depois de tudo o que viveu, Gisele decidiu que o julgamento tinha que ser público em suas próprias palavras, em nome de todas essas mulheres que talvez nunca serão reconhecidas como vítimas. E isso é extremamente importante, porque Gisele não deixou que nenhum meio ou narrativa a propusesse como uma mulher humilhada ou que perdeu seu valor. Ela é uma vítima da situação e quem deveria estar envergonhado são todos os homens que abusaram dela durante 9 anos, não o contrário. Pequeno spoiler, nenhum desses homens parece realmente envergonhado pelo que aconteceu. Com admirável força, Gisele declarou em todas as audiências, olhando nos olhos de seus agressores e os apontando. Quando eu sinto raiva desses homens, porque em nenhum momento eles pararam, em nenhum momento denunciaram, vieram para satisfazer seus impulsos sexuais, podiam parar a qualquer momento e nem um único denunciou, isso chama a atenção. E literalmente, enquanto declarava isso, ela apontava com o dedo. Em seu segundo depoimento, ela se opôs rapidamente ao que foi proposto por vários advogados dos agressores sobre graus de violação, deixando claro que tal coisa não existe, existe violação. E pronto, não é? Há algumas menos graves que outras, e menos ainda em um caso como este. Os acusados também subiram ao estrado. Os 50 homens tiveram que depor um por um. 48 deles negaram ser agressores sexuais e deram diferentes desculpas para explicar seu comportamento. Os únicos 2 que admitiram abertamente serem abusadores e terem agredido Gisele foram seu marido, Dominique, e Cédric, de 50 anos, a quem os peritos psicológicos do caso descreveram como um indivíduo com um nível de perversidade igual ou maior que o do próprio Dominique. 12 dos acusados confessaram ter tido relações sexuais com Gisele enquanto ela estava inconsciente, mas nenhum deles assumiu responsabilidade pelo que fez. Eles alegam que não sabiam que a mulher estava inconsciente ou que ela não havia dado seu consentimento. Embora nos vídeos gravados por Dominique possa-se entender o contrário. E fica ainda melhor ou pior dependendo da sua perspectiva. Porque alguns dos acusados chegaram a dizer até que eles são tão vítimas quanto Gisele desta situação. Já que supostamente foram manipulados por Dominique, foram manipulados por uma pessoa, por outro homem, de violar a sua esposa. Por quê? Claro, para Dominique foi muito difícil convencê-los a fazer isso. Eles estavam em um grupo do WhatsApp para decidir a vez de estuprá-la. Outros tentaram se desculpar dizendo que se ele realmente fosse um estuprador, teria procurado alguém mais jovem, ou até mesmo dizendo que Gisele estava fingindo estar dormindo. Eles foram a julgamento acusados de estuprar uma mulher repetidamente e tiveram a audácia de se defender dessa maneira. O julgamento terminou após 4 meses e os resultados agradaram alguns, mas desagradaram outros. Dominique Pelicot foi condenado a 20 anos de prisão por estupro agravado, produção e distribuição de imagens de Gisele Pelicot e produção e distribuição de imagens sexuais de sua filha mais velha, Caroline, e as esposas de seus filhos. Ele não poderá optar pela liberdade condicional até que tenha cumprido 2/3 da pena. Os outros 50 acusados receberam penas de entre 3 e 15 anos. Destes, 46 foram declarados culpados de violação, 2 foram declarados culpados de tentativa de violação e 2 foram declarados culpados de agressão sexual. A realidade é que Dominique poderá pedir liberdade condicional e talvez não cumpra a pena integralmente.
os 20 anos atrás das grades e o resto, dependendo de suas ações, recebeu menos anos do que a promotoria pedia. Talvez seja um bom final para alguns, mas definitivamente não. Todo mundo acha ideal. Acho que é importante dizer isso. E não são loucos, não são homens que não sabem o que estão fazendo, pelo contrário, são homens perversos, que encontraram em Gisele uma maneira de realizar suas fantasias, mas que continuam agindo como pessoas comuns e correntes. Eles agiam como se nada tivesse acontecido. Estamos falando de avós, pais, irmãos, filhos e amigos que tinham vidas normais até irem à casa de Dominique Pelicot. E isso é o mais chocante de todo o caso, que poderia ser literalmente qualquer pessoa que você encontre na vida, seu irmão, seus amigos, seu marido. E a pior parte é que, mesmo estando nessa situação, eles não admitem o quão culpados são. Eles não sentem vergonha alguma. Mas enfim, chegamos ao fim do caso de Gisele Pelicot, uma mulher realmente corajosa diante de uma situação aterrorizante. Digam-me nos comentários abaixo se conheciam este caso e o que pensam a respeito. E bem, é até aqui que chegamos. Aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios. E sem mais nada para dizer. Aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus, obrigada.